Olá, assinante Unidarma, olá família Unidarma, como é que está você? Tudo bem? Hoje, terça-feira, dia 29 de janeiro de 2019, vamos avançando então. Hoje, terça-feira, terças de saúde. No vídeo de ontem, eu falava o seguinte: o poder está em você. No vídeo de hoje, eu quero usar a mesma frase, só que para dizer o seguinte, que a cura está em você. E eu gostaria que você levasse muito a sério essa nossa conversa, porque ela tem tudo a ver com o seu estado de saúde, com o seu bem-estar, com a sua qualidade de vida, com a sua longevidade e com tudo mais relacionado à sua saúde de hoje para o resto da sua vida. Essa é que é a verdade. Quando uma pessoa fica doente, normalmente isso acontece, né? A primeira coisa é se ela está tendo alguns sintomas, principalmente sintomas mais conhecidos, como uma gripe, um resfriado, uma dor aqui, uma dor acolá, toma um remedinho, aí toma aquele remédio, não deu certo, toma um mais forte. Não é esse o caminho, a gente sempre deve consultar o médico, não é assim que a gente aprende, mas a pessoa toma um remedinho e tal, se a coisa piora, aí vai no médico e o médico vai prescrever ali mais alguns remédios. Muito bem. Mas você já reparou que esse é o caminho normal da maioria das pessoas? 99,99999%. Sentiu um sintoma, está com algum problema, taca doença, taca remédio, que também é uma forma de doença, dependendo do remédio, né? Taca remédio no corpo, e taca remédio no corpo, e taca remédio no corpo. E as pessoas, por não terem um hábito do autoconhecimento, raramente se perguntam, mas por quê? Por que eu adoeci afinal? Por que eu estou sentindo isso? Mas por que eu estou passando por esse problema? Quando você começa a trabalhar o seu autoconhecimento, inclusive no passado, já faz um bom tempo, aqui na Unidarma, nós tínhamos um curso antigo, que até foi deletado, de tão antigo que era Metafísica da Cura, Metafísica da Saúde, alguma coisa assim, relacionando as doenças com os problemas que as pessoas passam. Até um projeto, quem sabe no futuro a gente grave algo assim novamente. Mas se você trabalha o autoconhecimento, você começa a perceber as conexões. Nada no seu corpo se manifesta ao acaso. Ai, Cris, esse problema surgiu do nada. Não tem nada que surge do nada. Normalmente uma mágoa acumulada, um rancor que estava ali dentro, raiva gera muita doença, decepção gera muita doença, medo gera muita doença, e cada um desses problemas afetando uma parte do seu corpo. Lá no curso Felicidade, eu ensinei na última aula, se eu não me engano, na aula 4, eu falava o seguinte: todas as vezes que você tem um sentimento ruim, uma raiva, ciúmes, inveja, um ressentimento, procura localizar no corpo onde é que essa emoção está se manifestando. Nós temos que aprender isso, aprender a ouvir o próprio corpo, porque tudo começa aí dentro. Quando a doença se manifesta no seu corpo físico, já é uma consequência de algo que você fez para você mesmo. Eu, felizmente, com dificuldade eu adoeço. Não vou dizer que eu nunca adoeço, mas eu tenho dificuldades em adoecer. E eu percebi já que todas as vezes que eu adoeço, normalmente são as vias respiratórias, é uma gripe que eu pego, mas felizmente está ficando cada vez mais raro. Mas quando eu pego uma gripe, eu percebo o seguinte: é algum momento onde eu estava sobrecarregado demais, com atividade demais, e deixei de lado coisas que eram importantes para mim fazer. Consequentemente, eu me entristeci por dentro, né? Eu tenho a minha rotina, as coisas que eu gosto, a minha leitura, a minha meditação, o meu momento de reprogramação mental, a minha cesta diária, todo dia depois do almoço, como fiz agora há pouco, agora é de tarde, agora são 1h15. Todo dia depois do almoço eu deito ali uns 15 minutinhos, fico quietinho, deixo o meu corpo se reconstruir depois do almoço. Então quando eu saio dessa rotina, pelo excesso de afazeres, de coisas, já percebo que a minha imunidade cai, meu sistema respiratório já reclama. Então
Então eu já conheço, e por já conhecer, porque já fiz a pergunta, né, por que é que isso acontece, já me gerencio para não adoecer e manter meu sistema imunológico sempre em alta. As pessoas não fazem isso. Mesmo quando você acha que uma coisa é gerada por fora, né, alguma coisa que aconteceu, mas o vírus da gripe não tem nada a ver, porque a outra pessoa que espirrou em mim, eu peguei aquele vírus. Não, mas você pegou aquele vírus exatamente por isso, seu sistema imunológico estava debilitado. Você saiu da sua rotina, você estava muito triste, ou você estava para baixo, ou você estava magoado, o sistema imunológico cai. Então, a cura está em você. A cura é também um processo de autoconhecimento. Ou usando uma palavra mais condizente aqui com o nosso trabalho, a autocura é um processo de autoconhecimento. Uma vez, Buda chegou para os seus discípulos, ele tinha o hábito de palestrar quase todo dia ali para as pessoas que buscavam o trabalho dele, e ele chegou com um lenço amarrado. E ficou lá com o lenço amarrado, e aí o pessoal perguntou, mas o que é isso? Isso é um lenço amarrado, né? E aí Buda perguntou para os discípulos, como é que faz para desamarrar esse lenço? Aí um lá deu uma resposta, não, outra resposta, não. Aí um respondeu, olha, tem que saber como é que foi amarrado. Aí a gente vai saber como é que eu faço para desamarrar. É exatamente isso. Você está doente? Como é que essa doença amarrou em você? Você tem que saber como é que foi amarrado isso em você, desde uma coisa mais simples até uma coisa mais grave. Eu estou com, sei lá, uma úlcera gástrica. Como é que essa úlcera gástrica amarrou no seu corpo? Como é que isso aconteceu aí dentro? Porque se você tiver o exercício do autoconhecimento e faz esse trabalho de autopercepção e descobre como é que a coisa se construiu, então agora ficou fácil, é só você fazer o contrário, é só você agir de uma forma não condizente com aquela situação que te leva para aquela doença e você vai desamarrar esse lenço, vai desamarrar esse nó que está em você. Tá? E a nossa cabeça é extraordinária. Tem gente que fala muita bobagem, né? Eu escuto às vezes pessoas falando assim, isso vai, sei lá, você vai acabar me matando com isso. Isso aí, eu vou ter um troço se eu ficar demais nessa coisa aqui. Já ouvi as pessoas falando isso, eu vou ter um troço se eu ficar assim. Você vai acabar comigo. Isso tá me matando. Isso é só dor de cabeça. São frases, as pessoas vão falando, e é verdade. É verdade, isso vai acabar acontecendo. Se você fala que vai acabar tendo um troço, se você fala que isso aí é só dor de cabeça, se você fala, isso aí, eu vou acabar tendo um infarto, com você agindo assim, você agindo assado, e você pronuncia isso também é uma forma de programar a sua mente. Se você programa a sua mente, todo o seu corpo está sendo programado e você vai ter a consequência destas coisas. O caminho da autocura é um caminho de autoobservação. Entender como é que esses nós foram dados aí dentro, ter uma firme disposição de ficar do seu lado para fazer o inverso. Uma firme disposição de se amar, de se respeitar e de fazer tudo o que é possível e tudo o que está ao seu alcance para promover para você mesmo qualidade de vida. Se você viver nessa dimensão, nessa linha de raciocínio, sempre atento aos pensamentos ou às sensações que passam dentro de você, dificilmente você vai adoecer. Pelo contrário, vai ter uma saúde, energia, vitalidade, jovialidade, cada vez mais vibrante, cada vez mais forte. É isso que eu desejo, é isso que eu quero para você. Eu sou Cris Almeida, sucesso e felicidade para você.